Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, feliz ano novo a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui mais um ano, iniciando mais um ano, falando num tema super relevante e importante, que é privacidade. Mais especificamente no cenário brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Viemos de um ano muito legal para o tema de privacidade. A gente vai falar um pouco sobre o que o ano de 2020 representou para o tema de privacidade. E vamos falar um pouquinho também sobre o que tem 2021. Essa época do ano é a época que a gente sempre faz previsões, e é onde a gente erra muito, e quando a gente avalia no final do ano o que foi previsto, o que foi efetivamente realizado, a gente vê muita divergência. E aqui a gente tentou trazer uma expectativa, uma tendência bem realista. Não para adivinhar ou imaginar cenários muito diferentes do que a gente tem visto que podemos alcançar. Mas nossa ideia é mostrar para vocês, com toda a experiência do que vivemos, 24 horas por dia, todos os 365 dias do ano passado, o tema de LGPD, o tema de privacidade, como podemos alcançar e o que vem pela frente em 2021, certo? Mas antes de falar de 2021, vamos falar de 2020, um ano muito desafiador e muito importante para o tema de privacidade, certo? Chega mais perto. Você precisa voltar lá na apresentação. Perfeito. Então, 2020. Que ano foi esse para o tema de privacidade? E aqui eu trouxe alguns pontos que foram muito importantes e relevantes. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, para que vocês entendam o que foi o ano de 2020 para o tema de privacidade. Primeiro, 2020 foi, sem dúvida nenhuma, o ano da privacidade. Porque várias coisas aconteceram relacionadas ao tema, não só no Brasil, no mundo todo. Aqui, vamos começar aqui. 1º de janeiro de 2020, nós tivemos o quê? A entrada em vigor da Lei de Privacidade da Califórnia, que é uma das leis mais importantes, depois da GDPR, com certeza uma das mais importantes, porque é uma das leis utilizadas no maior país do mundo, um dos principais países do mundo, os Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos ainda não tenham uma lei federal sobre o tema, muitas das empresas dos Estados Unidos têm seguido os ditames da lei da Califórnia. Então, essa foi, com certeza, mostrando que os Estados Unidos estão cada dia mais voltados para o tema de privacidade, assim como os outros países do mundo. Então, 2020, tivemos a entrada em vigor desse ato, que foi muito importante para o cenário americano. E, lógico, quando a gente começa a falar nesse cenário globalizado, onde as questões de privacidade estão sendo tratadas juntamente com as questões econômicas, se verificar o tema de privacidade impactando diretamente as atividades econômicas dos Estados Unidos é algo muito importante e relevante. Então, o Ato da Califórnia, que entrou em vigor em 2020, é um marco histórico para a questão da privacidade nos Estados Unidos e, com certeza, para o mundo todo. Outro ponto muito importante, relevante, também falando do cenário global, em relação à privacidade, foi o quê? A derrubada do Privacy Shield, que é um acordo de transferência internacional de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos. Esse é um acordo que já vigorava há muitos anos, mas o Tribunal de Justiça da União Europeia, em julho de 2020, decidiu por quê? Pela derrubada. Não há mais, então, um cenário amigável, previamente estabelecido, que permita às empresas que tenham que realizar transferência internacional de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos, para que eles possam fazer isso livremente. Não há mais essa possibilidade. Então, existe a necessidade das empresas que, em algum momento, precisem realizar a transferência de dados pessoais entre essas duas economias, o bloco econômico e esse país, que eles tomem algumas precauções, assim como os demais países no mundo. Então, esse é um ponto muito relevante que impactou diretamente a vida de muitas empresas multinacionais que têm operação nesses dois países. Ainda não foi estabelecido qual será o próximo passo relacionado ao tema, uma vez que hoje houve somente a derrubada do ato do ato que previamente estava definido para a liberação dessa comunicação,
mas certamente esse deve ser um ponto a ser tratado em 2021, tá? Porque é extremamente importante para quê? Para a economia global. O Privacy Shield foi desenvolvido principalmente por esse motivo. Garantir uma rápida adequação, uma rápida convergência entre os dados trafegados entre a Europa e os Estados Unidos. Certo? Então, no cenário mundial, trouxe dois, teriam vários outros pontos que a gente poderia utilizar. Um grande crescimento de multas aplicadas dentro da GDPR, a participação de cada vez mais países com leis relacionadas à privacidade no mundo. Em 2020, a gente alcançou mais de 60% dos países do mundo com leis relacionadas ao tema de privacidade. Então, diversos outros fatores interessantes e muito importantes para a privacidade em 2020 aconteceram no cenário mundial. E quando a gente fala do Brasil? O Brasil, indiscutivelmente, teve o melhor ano, um ano muito importante para o tema de privacidade. E aqui eu trouxe dois grandes pontos que são três grandes pontos que são extremamente importantes para quê? Para que a gente possa entender o cenário de 2020 no Brasil em relação ao tema de privacidade. O primeiro está aqui, ó, e é o mais claro e objetivo. A LGPD finalmente entrou em vigor. Depois de tanta indecisão, desde 2018, com várias alterações, 18 meses, depois 24, depois medida provisória, projeto de lei, e várias coisas aconteceram até chegar no dia 18 de setembro de 2020, onde finalmente a gente teve a sanção presidencial da Lei 14.010 de 2020, que, pronto, a LGPD entrava em vigor naquela data. Então, esse é um ponto muito importante, que agora temos uma lei de privacidade. Isso é um marco para a história do Brasil, porque realmente isso impacta diretamente a vida dos brasileiros e das empresas que têm que tratar os dados de território nacional, como é dito na lei. Então, esse é um ponto principal, com certeza vai ser lembrado do ano de 2020 como um marco para a história do sistema de privacidade no Brasil. Outro ponto muito importante está aqui descrito, a questão da ANPD também. Estava sendo falada desde 2018, desde a primeira versão da LGPD, depois ela saiu, depois em 2019 foi criada uma nova lei regulamentando a criação da ANPD, mas efetivamente em 2020 tivemos dois atos muito importantes para a estruturação da ANPD. Primeiro, aprovação da estrutura da Autoridade Nacional, tá? Conforme foi definido, ela foi aprovada em julho de 2020, foi aprovada a estrutura, criados os cargos, a estrutura, como ia ser funcionar. Então, já tem uma estrutura, já tem uma cara a NPD desde julho de 2020. E agora, em setembro, a gente teve o quê? O presidente fez as primeiras indicações da primeira diretoria. Então, seu presidente, seus 5 principais diretores já foram escolhidos e já estão aprovados pelo Senado, então já temos a participação. Então, esses dois pontos são muito importantes para quê? Para ajudar na questão da LGPD. A LGPD já está em vigor e um dos pontos que a gente mais discutiu é uma LGPD sem uma autoridade nacional para auxiliar nessa proteção, isso seria muito improdutivo para a LGPD. Como isso veio tardiamente, isso pode e impactou diretamente as empresas nesse processo de adequação, mas com certeza agora, com a criação dessa NPD, a efetividade e a participação que ela já demonstrou nesses últimos meses do ano, que irá implementar em 2021, isso com certeza vai fazer com que a LGPD, sem dúvida nenhuma, vai ser um ano muito mais impactante para a questão da LGPD no Brasil. Um outro ponto muito importante, que a gente viu que, independente de as sanções, como na LGPD ficaram previstas somente para agosto de 2021, independente de não termos sanções previstas na LGPD para serem aplicadas pela autoridade, já vimos as primeiras decisões judiciais baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados. E não foram uma, não foram duas. Na primeira semana, a gente já teve 2 decisões de tribunais, uma do tribunal e de um Ministério Público, onde os magistrados tomavam suas decisões baseadas na LGPD. Então, com base na LGPD, essa empresa vai ter que parar de prestar esse serviço. E serviços muito importantes, relevantes para as empresas e para a sociedade, que, por exemplo, a venda de informações pessoais. Tivemos 2 ou 3 empresas que tiveram que cancelar produtos e serviços vendidos
onde eram vendidas informações pessoais sem o devido consentimento dos seus titulares. Esse foi um ponto muito importante e, de novo, independente da LGPD não ter suas sanções administrativas previstas em 2020, a gente já viu que isso é um ponto muito importante e chama a atenção dele porque se em 2020, nesse cenário de tanta incerteza, a gente já teve essas decisões, 2021, certamente, as empresas terão que ter muito mais cuidado. Para quê? Para que não possam ser julgadas, e não só depois de agosto de 2021, mas até antes, porque tribunais, ministérios públicos, Senacons, Procons, todos esses órgãos fiscalizadores dos direitos dos consumidores estão de olho na LGPD. Estão muito de olho. E eles estão muito preocupados, estão muito autuados. Então, esse é um ponto muito importante. Essa aqui eu trago nesse slide, então, algumas informações que eu acho muito relevantes para o ano de 2021, no cenário mundial e no cenário brasileiro, para falar que, com toda certeza, 2020 foi o ano da privacidade, certo? E aí, se 2020 foi o ano da privacidade, o que será que vem em 2021? Esse ano que traz tanta esperança para a gente. A gente viu em 2020 que, se a gente falasse em janeiro de 2020, o que esperaríamos do ano de 2020, com certeza todas as previsões financeiras, econômicas e todo tipo de previsão não foi atendido, porque a gente teve um ano extremamente ativo. Tivemos situações que nunca na história da nossa geração, das últimas gerações, vivemos. Vivemos uma questão de uma pandemia, vivemos uma questão onde essa pandemia influenciou diversamente ou diretamente os trabalhos, a forma com que as pessoas se relacionam e a forma com que as pessoas também trabalham. Isso impacta diretamente na privacidade. Então, por mais que isso tenha impactado, e a gente vê tudo isso, poxa, sem dúvida, 2020 foi um ano muito importante. 2021 vem com uma cara de uma forma muito esperada por todos, porque é um ano que certamente teremos o fim, se Deus quiser, o fim dessa pandemia, e entraremos num ano de mais expectativa, de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico e social. Então, isso vai ser muito importante. Então, o que vai vir de 2021 para a questão de privacidade, para o tema de privacidade? Então, se 2020 foi o ano da privacidade como tendência, o que esperar de 2021? Com certeza, a consolidação desse tema. Então, aqui é uma brincadeira, olha, a gente está falando assim, ó, DEC sua empresa em menos de 24 horas. Isso aqui já está uma realidade, já está pregado nos posts, e todo mundo fala, nas redes sociais, as empresas ofertam. Então, esse aqui é uma consolidação. Então, 2021, sem dúvida nenhuma, esse tema que foi uma tendência, a gente viu como tendência, as empresas procurando, falando, com o próprio Eduardo, alguns editais, algumas empresas buscando soluções, e nem todas elas indo para frente com seus processos. Aqui em 2021 vai ser totalmente diferente. E a gente vai falar disso, porque esse 2021 tem que ser diferente, porque as empresas terão que tomar muito mais cuidado para a execução dessas questões, e tem que ter muito mais preocupações, porque a gente já entra no ano com uma lei vigente. Uma lei vigente, uma autoridade presente. Então, esses são pontos muito importantes que já falam. 1º de janeiro de 2021, como um ano que todas as empresas já têm que estar muito, muito preocupadas. Então, vocês que estão voltando agora às suas atividades, com certeza, comecem desde já, se já não estão começando, já não estão executando, a implementar seus programas de governança e privacidade. É algo fundamental para que vocês tenham tempo hábil e condições de demonstrar que não estão deixando isso em segundo plano e que estão priorizando isso dentro das suas atividades, certo? Então, o que vem por aí? É uma pergunta que todo mundo faz, uma pergunta muito difícil de responder, e a gente trouxe alguns pontos que certamente haverão alguma coisa. De novo, não trago pontos aqui que podem vir, tem muitas expectativas, e todos nós temos muita expectativa de pontos que poderiam vir em 2021, e trouxe aqui 5, 6 pontos que certamente acontecerão, e aí terão alguma tratativa no cenário brasileiro, que são muito importantes. Tá? Primeiro aqui que eu trago, a retomada da PEC 17 de 2019, que é um projeto de alteração da Constituição Federal, onde há a solicitação de inclusão da proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão.
Esse é um projeto de lei que já foi tratado desde 2019, como prova disso. Teve sua última avaliação em dezembro de 2019, que foi a aprovação na Comissão Especial sobre Dados Pessoais, foi criado um congresso para esse tema. Ela já foi avaliada, já passou pelo Senado, já passou pela Câmara, já foi avaliada na comissão. Então, só falta o quê? A votação em plenário. Em 2 turnos, como toda medida provisória, mas veio 2020, no cenário onde ninguém esperava. Era uma alteração que estava muito adiantada para acontecer em 2020, mas devido ao cenário de pandemia e todos os cenários que aconteceram relacionados à alteração do cronograma do Congresso, fez com que essa PEC ficasse parada durante todo o ano de 2020. 2021, com toda certeza, esse tema voltará. Por quê? Não é alguma coisa que um congressista, um deputado ou um senador quer, busca, mas é algo muito importante para que, de novo, a LGPD se fortaleça, a privacidade vem em 2021 se fortalecer. Então, esse é um ponto muito importante que certamente teremos e dificilmente teremos algo diferente da aprovação desse projeto de alteração na Constituição. Então, esse é um ponto muito importante que eu trago aqui para que muitas das pessoas até nem lembravam mais dessa PEC porque ela realmente ficou parada diante desse cenário. Esse é um ponto muito importante que vai fortalecer não só no cenário das empresas, mas principalmente no cenário judiciário. No judiciário, a questão da LGPD. Uma coisa é ter uma lei que fala sobre as questões da LGPD. Outra coisa é ter a Constituição Federal, que a proteção dos dados pessoais é uma garantia, um direito fundamental do cidadão. Então, isso vai fazer com que a LGPD, com certeza, tome um caminho muito maior. Outro ponto muito importante, que aí as empresas, e nós, como consultoria, que ajudamos as empresas a se adequar, elas têm muita dificuldade, falando, poxa, eu preciso ter mais informações para saber como me adequar em alguns aspectos da lei. A lei ela não aborda todos os aspectos que as empresas precisam. Existem muitos pontos, e até na própria lei fala que uma das próprias atribuições da ANPD é regulamentar a LGPD. Então, como a ANPD já está implementada, já está em fase de implementação, certamente em 2021 teremos o quê? As primeiras regulamentações. Regulamentações sobre temas que são muito importantes para que as empresas, vocês responsáveis pelos programas de privacidade de suas empresas, possam falar assim, poxa, agora estou seguro em relação a isso e vou seguir esse caminho. Alguns pontos, como, por exemplo, como as empresas de pequeno e médio porte devem tratar as questões de tratamento, os requisitos de tratamento de dados da LGPD, esse é um ponto que precisa, e está lá claro que há necessidade de regulamentação. É que certamente em 2021 teremos alguma coisa, talvez não sobre esse tema, ou talvez sim, os temas que serão tratados, mas diversos temas precisam de regulamentação. E certamente em 2021 teremos as primeiras regulamentações aprovadas e apresentadas pela ANPD. Então, esse é um ponto muito importante que vale que todos fiquem de olho, porque isso vai impactar diretamente como e no que as empresas deverão fazer para estar em conformidade com a lei. Tá? Então, esse é um ponto também que eu chamo muita atenção para que todas as empresas fiquem de olho, todos vocês fiquem de olho no site da ANPD, nas mídias sociais, para que a gente acompanhe o andamento dessas alterações, certo? Então, esses são 2 pontos muito importantes que vão fazer com que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tenha um peso muito maior, juridicamente, e tenha mais uma maior regulamentação para auxiliar a visão das empresas, certo? Beleza, e o que mais temos? Temos muitas outras coisas, mas aqui eu trago mais 2 pontos. Outro ponto muito importante, que vem para isso aqui não é uma expectativa, isso aqui é uma realidade, todos nós já sabemos que as sanções da LGPD virão para esse ano, 1º de agosto de 2020, está lá no finalzinho da LGPD. Os artigos 52, 53, 54 falam sobre sanções e entrarão em vigor em agosto de 2021. E isso impacta o quê? Impacta que, além das sanções que a gente tem visto no meio judiciário, os ministérios públicos e tribunais, teremos também a ANPD fiscalizando. Então, será o quê? Um ente a mais fiscalizando as empresas em relação à adequação à LGPD, em relação a não só a adequação, mas também à garantia dos direitos dos titulares de dados. Então, esse é um ponto muito importante que vai, depois de agosto de 2021, não tem mais volta. Teremos uma ANPD, teremos ministérios públicos, tribunais de justiças
fazendo a avaliação sobre isso, avaliação sobre esse tema e sancionando, penalizando, discutindo, considerando a lei. Então, assim, tome muito cuidado com isso aqui, porque a partir de agosto, o processo de avaliação vai ser muito mais crítico. Nós já temos a expectativa que nesse primeiro trimestre, pelo menos as empresas da administração pública já comecem a ser avaliadas pelo próprio TCU em relação à NPD. Então, assim, a gente já tem vários órgãos de controle trabalhando. Quando vier as sanções lá previstas na LGPD, entre multas e bloqueios de dados, eliminação de dados, isso pode ter um peso muito, muito maior para as empresas. Então, esse é um ponto que vem em 2021, sem dúvida nenhuma, e isso vai impactar diretamente as empresas em relação à implementação desse programa, certo? Outro ponto muito importante. Olha, as empresas precisam se preocupar com a sua adequação ao LGPD. Isso que o Eduardo disse no começo é muito importante. Muitas empresas pensaram isso, iniciaram seus processos, agora não. Agora já não tem mais jeito. Elas precisam se adequar ao LGPD, certo? Precisam e terão que se adequar o quê? O mais rápido possível. Quando a gente vai no cliente, fala assim, e a gente começa a discutir cronogramas de projeto, quanto tempo precisa para fazer um diagnóstico, é um ponto muito importante nesse processo de adequação. Então, a gente começa a discutir quanto tempo se demoraria para implementar um plano de ação. É um ponto que eu sempre reforço. Gente, vocês têm que se preocupar, se considerar que a LGPD já está em vigor. Vocês já podem sofrer algum tipo de sanção, direta ou indireta, mas podem. Então, essa adequação ela tem que acontecer o mais rápido possível. Lógico, seguindo passo a passo. E aí, pessoal, sempre não achem que existem soluções mágicas, como eu apresentei no slide anterior, 24 horas. Mas se você tem que seguir um passo a passo. O diagnóstico, por exemplo, é uma fase fundamental para você fazer seus registros das atividades de tratamento de dados, para você identificar seus gaps, identificar seus riscos, identificar os riscos presentes em cada um dos processos e sistemas avaliados. Então, isso é fundamental. É nesse momento do diagnóstico que você vai fazer isso. Lógico, não adianta fazer um diagnóstico. Temos que fazer política de privacidade, atividades relacionadas à gestão de incidentes, gestão de solicitações dos titulares. Então, esses são temas que precisam ser tratados, não só da questão do diagnóstico, mas preocupe, busquem soluções que sejam práticas, que sejam testadas, que sejam onde vocês possam ter confiança nisso, que é um ponto que a gente vai tratar daqui a pouco. A confiança, a credibilidade é algo muito importante. Para quê? Não adianta vocês gastarem, falar assim, não, eu vou fazer isso internamente, ok, eu acho que eu consigo, mas se vocês não têm expertise, porque daqui a pouco não adianta vocês passarem 6 meses com um grupo de trabalho interno fazendo isso, se daqui a pouco a gente só olhou para dentro da estrutura. Então, ter experiência de empresas que possam já ter conhecimento de outros mercados, outras empresas, para auxiliar vocês, nem que seja consultivamente, é algo muito importante. Então, existe, em 2021, certamente as empresas terão uma preocupação muito maior em se adequar. E é totalmente factível que isso aconteça o quanto antes. Por favor, não deixem isso para julho, não deixem isso para agosto de 2021. Comecem já, voltem já a tocar esses assuntos, que são muito importantes. E se a gente fala ainda das empresas privadas, o processo não é rápido, imagina as empresas públicas, que têm uma demora ainda mais no processo de escolha, como o Eduardo falou, licitação. O problema é que as licitações estão acontecendo muito, não é só delas falharem, é o tempo. A gente tem acompanhado algumas licitações que demoram 3, 4, 5, 6 meses para chegar à fase de definição de quem vai ser o vencedor. Você acha que a empresa está feliz com isso? Tudo isso está lá acontecendo, por quê? Porque as questões que o Eduardo falou, mas é importante que as empresas se adiantem o quanto antes para não ter nenhum tipo de problema, não chegar lá em agosto de 2021 e não falar, não deu tempo de se fazer isso, estou sofrendo uma sanção porque eu não tive tempo. É uma questão de risco, então apetite ao risco. Não deixe esse risco ser maior do que uma multa que vocês possam vir a ter, certo? O que mais que a gente teve para 2021? Temos mais alguns pontos que eu trouxe aqui para vocês. E esse é um ponto muito importante que eu acho fundamental, é vocês, nós que estamos nas empresas, não pensarmos só do nosso lado. A empresa precisa se adequar porque tem uma lei, mas a gente tem um ponto muito importante, o empoderamento do titular. O titular,
ele já sabe que ele tem direitos. Ele já vem ouvindo falar sobre a LGPD também, assim como vocês que estão cuidando da implementação dos seus programas de governança. Os titulares já sabem e eles estão se sentindo empoderados. Em 2021, se sentirão mais ainda. E o que esse empoderamento vai fazer? Que cada dia aumente ainda mais o número de reclamações, o número de solicitações dos titulares, e para que as empresas e os órgãos de controle, todos aqueles que eu mencionei, possam agir. Então, assim, difícil, muitas das solicitações que vão no judiciário, nos ministérios públicos, surgem de ações populares. O titular vai até lá, faz uma solicitação, uma reclamação. Então, esse é um ponto muito importante que demonstra o empoderamento. Tá? Então, esse é um ponto que as empresas têm que se preocupar. Por quê? Como que eu vou receber essas solicitações? Como eu vou tratar? Eu tenho um encarregado de dados definido, implementado, implantado, o papel do encarregado de dados implantado para fazer esse tratamento dessas solicitações? E aí? Não é só receber, quando eu receber, eu vejo como e o que eu tenho que ter um processo de tratamento dessas solicitações. Antes, previamente definido, para que quando eu chegar, eu possa tratar no tempo hábil, em até 15 dias, como é apresentado na lei. Então, assim, é muito importante. E, de novo, teremos, não sem dúvida alguma, um aumento dessas reclamações e solicitações. E aí, 2020 pode ser que vocês não tenham vivenciado muitas solicitações dos titulares dos dados que vocês fazem gestão, mas 2021 vai ser diferente. O número, e esse é um número que deve crescer exponencialmente. Ter um encarregado de dados definido quanto antes, para poder tratar, ser esse elo de comunicação entre a autoridade, o controlador e o titular, é fundamental. Ter um procedimento de tratamento dessas solicitações também é fundamental. Então, por favor, não deixem isso para depois. Faça o diagnóstico, faça as suas verificações, mas lembre-se, o titular está se sentindo empoderado. Ele, na hora que vê assim, a empresa, se ela não fizer isso, ela vai sofrer uma multa, ele vai fazer, ele vai tentar. E isso é muito importante porque ele está no seu direito. Nós estamos no nosso direito quando vamos até a empresa e falamos assim, por que você está fazendo isso com o meu dado? O que você está fazendo com o meu dado? O que vocês sabem sobre mim? Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem muito que se preocupar. Tá? Então, esse é uma dica, que é muito mais uma dica do que se preocupe. O titular está cada dia mais empoderado, ele tem mais seus direitos, ele sabe disso e ele certamente exercerá esses direitos em 2021. Esse é um ponto que eu trago muito importante. Certo? Quando a gente fala de empresas, um outro ponto muito importante é as empresas estão... Isso é comum, tá, gente? Eu quero que vocês entendam que isso é normal. No cenário onde a gente tem visto, como o Eduardo falou, muitos aventureiros, muitas empresas e profissionais que se dizem especialistas no tema, a gente vê muito, depois de um boom muito grande, vem a curva, a tendência normal é ver uma curva de estabilidade. E nesse momento em que a gente está entrando, eu entendo que a gente já está quase entrando nesse momento de estabilidade em relação ao tema de LGPD, de privacidade, a gente vai ver as empresas o quê? Buscando empresas confiáveis, buscando projetos e produtos confiáveis, que sabidamente vão auxiliar vocês na implementação dos seus programas de privacidade. Certo? E um dos pontos muito importantes é a própria certificação. E a gente tem visto isso como tendências em 2020. Em 2021, certamente, será algo muito mais prático e mais viável, tá? A questão de certificações. Em 2020, a tendência foi certificações de profissionais no tema de privacidade. Não preciso falar para todos vocês, eu não tenho dúvida. Quantos profissionais vocês se viram nas suas redes sociais, nos seus networks, se dizendo especialistas, certificados em privacidade, DPO certificados, sem nunca ter trabalhado com o tema. Isso não é ruim. Demonstra que todos os profissionais estão buscando isso. Agora, as empresas estão o quê? Agora é o momento, em 2021, é o momento das empresas buscarem certificação, buscarem credibilidade para demonstrar que gastar 50, 100, 200, 500 mil reais num projeto de adequação LGPD e depois não ter garantia que esse projeto ele vai ser suficiente para não receber uma multa, é muito arriscado. É um ponto muito importante que todos vocês não tenham dúvida. Quando vão pensar em fazer um projeto como esse, pensam, poxa, mas será qual
a garantia que eu tenho. Então, buscar empresas com credibilidade, com experiência e processo de certificação é algo muito importante. Em 2021, certamente teremos 2 grandes grupos de certificações para as empresas que certamente serão discutidos e muito falados. Primeiro, a certificação na LGPD. Sim, estamos falando de certificação em LGPD. Em dezembro de 2020, vimos a BNT falando em certificação das empresas no tema LGPD. Certo? Então, ele já foi divulgado o projeto de adequação, já está sendo avaliado como as empresas podem fazer isso. Então, esse é um ponto que, certamente, em 2020, veremos muitas empresas buscando, por exemplo, a certificação da própria BNT em relação ao tema de privacidade. Certo? Então, esse é um ponto muito importante. Outro, certificação ISO. Notoriamente, as certificações da ISO são mundialmente conhecidas e para o tema de privacidade existe uma ISO certificado, onde as empresas podem buscar sua certificação. A ISO 27701 de 2019, onde as empresas podem buscar a certificação. Lógico, tem um caminho, uma trilha de certificação. Primeiro vem a ISO 27001, para depois chegar a ISO 27701. Mas nós estamos vendo empresas já buscando essas empresas. Algumas empresas brasileiras já dizem ter alcançado a certificação ISO 27701. Esse é um ponto muito importante. E qual é a vantagem de se buscar isso? Porque não vai garantir nada, não garante às empresas que elas não sofrerão multas, mas elas estão tomando as decisões, implementando seus programas de governança em privacidade, baseado em quê? Nas melhores práticas de mercado. Isso não garante, de novo, que não sofram multas, mas garante que eu estou seguindo as boas práticas, por exemplo, a ISO 27701, não só do Brasil, mas as boas práticas do mundo em relação ao tratamento de dados pessoais. Então, esse é um ponto muito importante, esse é o último ponto que eu trago aqui para vocês, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso e vocês pensem, buscar empresas com credibilidade, experiência de mercado, execução, e aí estou falando assim, olha, a experiência nossa mesmo, quando a gente faz 5, 10, 20 projetos de LGPD, empresas do sul ao sudeste, ao nordeste, ao centro-oeste, de todos os cenários, de diversos mercados, isso é muito importante, muito relevante para trazer o conhecimento. Então, essa credibilidade que a gente alcança, esse conhecimento que a gente alcança na execução de projetos como esse, é muito, muito importante, certo? Então, é isso que a gente queria falar. Eu trouxe aqui alguns pontos, mas, de novo, são só algumas ideias para que vocês possam discutir. Tragam essas ideias aqui nas perguntas, tragam essas ideias depois para a gente, que vocês entendem que sejam tendências para 2021, para a gente poder discutir e chegar a resultados melhores para todos nós. Certo? Eduardo, está contigo, para que a gente possa dar sequência na nossa apresentação. Ok, obrigado, Vinícius.